Leitura do livro Memórias de Marta, da autora Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 1. Tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até aos 5 anos. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito. Quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim as cenas. Entre tantas coisas, tantos tipos e tantas palavras que se refletiram nas minhas pupilas de criança ou que vibraram nos meus ouvidos, o que ficou? Bem pouco. Lembro-me, por exemplo, de um ângulo de quintal, onde havia um banco tosco e um tanquezinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro-me também do papel da salinha de jantar, cheio de chins e de quiosques, de um vão de janela onde se armava o presépio, lá pelo Natal. Os quartos, os móveis, os criados, de tudo isso me recordo às vezes, mas uma fugacidade tal que não me fica a sensação de saudade, mas a da dúvida. Das cenas, lembra-me a da mudança. Um homem zangado mandando pôr os nossos trastes na rua e minha mãe chorosa aconchegando-me a si, uma vez que entrei numa alcova onde estava um homem morto, muito magro, lívido, estirado sobre a cama, com um hábito escuro de cordões brancos, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lenço. Era o meu pai. Tive medo. Minha mãe obrigou-me a beijá-lo. O frio e o cheiro do cadáver deram-me náuseas. Quis sair, ela prendeu-me nos seus braços nervosos. Supus que me quisesse fechar com o defunto no mesmo caixão que ali estava escancarado, e fugi em um arranco para o quintal. Nunca a luz me pareceu tão forte, nem o ar livre tão bom. Com as costas unidas ao muro, os olhos secos de espanto, sufocando as palpitações do meu coração, como se a bulha dele bastasse para chamar sobre mim a atenção da gente de casa, fiquei muda, sentindo por todo o corpo a frialdade daquele cadáver, com a sensação de que me iria buscar para me embrulharem na sua roupa de espectro, larga e escura, cortada pelos traços longos dos 2 cordões brancos. Na morte, não era o pavor da cova negra que me assustava mais, era a presença do Pai do Céu, de que me falavam a todo instante, como uma punição para as minhas travessuras e um prêmio para as virtudes que eu não conhecia e me pareciam de assombro. Efetivamente, que ouvia eu desde manhã até a noite? Menina, não faça assim que Deus castiga. Por isso eu tremia toda, pensando que me queriam levar com meu pai para a presença desse Deus tremendo, inflexível, tão alto que se não pudesse curvar até as minhas faces lacrimosas para um beijo de perdão ou de piedade. Já o corpo do finado ia nos solavancos do carro, rua fora. Quando minha mãe foi buscar-me, vendo-a, gritei com força que me deixasse, e debati-me entre os seus braços frágeis. Ela convenceu-me a custo de que me queria na vida para a consolação dos seus dias negros. Entrei em casa desconfiada. Da morte de meu pai, eis a medonha sensação que ficou. Amei-o, talvez, mas não me lembro. A convivência era pouca ou nenhuma. Ele passava a vida em viagens de trabalho, agenciando negócios. Eu agarrada às saias da minha mãe e de uma velha mulata religiosíssima, e que toda se desmanchava em contar-me histórias de santos, milagres, tormentas, mistérios, obras divinas e enormes pecados que me faziam tremer. Não posso acompanhar o movimento de transição da nossa vida, desse tempo para o outro, em que habitamos no cortiço de São Cristóvão. Aí já minha mãe não tinha criados, nem mesmo a velhinha que nos acompanhava outrora, e que partiu não sei para onde nem com quem. Lembro-me de que vivíamos nós duas sós, minha mãe engomando para fora, desde manhã até a noite, sem resignação, arrancando suspiros do peito magro, mostrando continuamente as queimaduras nas mãos e as asperezas na pele dos seus braços estragada pelo sabão. Cresci vagarosamente, como se não bastasse para o desenvolvimento o espaço estreito daquela alcova, em que de verão e de inverno minha mãe trabalhava, vestida com um pobre traje de viúva, já velho e russo, mal arranjado em seu corpo de tísica, muito delgado. Eu, às vezes, ia brincar para a porta com umas crianças da vizinhança, mas as pequenas eram brutinhas e magoavam-me os pulsos, puxando-os com força por mim. Eu caía, chorava alto, minha mãe corria a socorrer-me e levava-me ao colo para dentro. Sentia-lhe a respiração ofegante, as mãos muito quentes e os beiços secos, queimados, que ela unia às minhas faces em beijos longos e sentidos. Vês? Dizia ela, com uma voz enfraquecida e rouca, arranhaste os joelhos.
Deixa-me ver as mãozinhas. Estão esfoladas também. E molhava-mas cuidadosamente, como se eu tivesse doença de perigo ou dolorosa, com todo o mimo e desvelo. Voltava depois ao trabalho. Arregaçava as mangas e dava-me uma bruxa de pano e uns retalhos para que eu o entretivesse a fazer-lhe vestidos. Vendo-me sossegada, punha-se a passar e a repassar o ferro, muito pesado ao longo da tábua, assente de um lado no peitoril da janela e do outro nas costas de uma cadeira forte e rústica. Eu alinhava uns corpos, uns aventais impossíveis e acabava por adormecer. Quando abria os olhos, via-me cercada de coisas que não via pouco antes ao meu lado. Uma manta a cobrir-me os joelhos, a cabeça sob o travesseiro, e para que não me importunassem as moscas, um quadrado de Escócia transparente a tapar-me o rosto. Os dias sucediam-se sem que notasse a menor alteração em nossa vida. Levantava-me tarde, minha mãe deixava-me agasalhada no leito e ia trabalhar silenciosamente. Nosso almoço era café e pão. Café sem leite, muito fraco. O meu quinhão era sempre o maior. Findo o almoço, eu ia como na véspera para a porta, atraído pelos gritos alegres das crianças, e dali voltava chorosa, oprimida pela superioridade das outras, muito mais fortes do que eu. Chamavam-me de lesma, mole, palerma, e riam-se das minhas quedas e da minha magreza e da minha timidez. Eu, em começo, estranhava aquela moradia, com tanta gente, tanto barulho, num corredor tão comprido e infecto, onde o ar entrava contrafeito e as águas das barreiras se empoçavam entre as pedras desiguais da calçada. Minha mãe não permitia que eu me desembaraçasse como as outras. Tinha sempre os olhos em mim. Eu sentia-os às vezes como as brasas a queimarem a pele. Se eu me desviava um pouco, ela gritava logo: Marta, venha cá! E eu voltava submissa. No tempo das chuvas, a reclusão que eu era imposta dava um tom mais lúgubre à minha solitária infância. Sempre fui medrosa e dócil. Minha mãe levava-me poucas vezes consigo quando saía a entregar roupa às casas dos fregueses. Deixava-me quase sempre com uma vizinha, uma ilhoa bruta que batia nos filhos e injuriava o marido. Uma ocasião, assisti a uma cena que não me sairá nunca da memória. A Carolina, filha mais velha da ilhoa, era compassiva e bondosa. Há flores nos pântanos e refletem-se muitas vezes na lama e nos raios das estrelas. Eu gostava dela, que era como uma asa a proteger-me das maldades dos irmãos mais novos. Neste dia ela notou que eu tinha fome. É que já havia se passado 4 horas sobre o meu pobre almoço de café fraco e pão seco. Eu tinha apenas 7 anos e nessa idade o apetite não dorme. Pois bem, Carolina, condoída, deu-me um bocado de carne com farinha, dizendo-me ao mesmo tempo umas coisas consoladoras e meigas. Eu devorava verdadeiramente aquele acípipe raro quando Ilhoa chegou. Vendo-me, perguntou admirada: Quem te deu isso? Eu tinha a boca cheia e não pude responder logo. A Carolina disse sem titubear, com toda a sua acostumada serenidade que tinha sido ela. A mãe enfureceu-se e, fechando apertadamente a mão, deu-lhe com toda a rigidez dos seus pulsos de ferro uma meia dúzia de socos que a deitara por terra. Carolina afirmava que o quinhão que me dera era o seu, só o seu, que ela não tinha vontade de jantar. Não me importa, continuava enraivecida a mulher. Bato-te para que saibas que não se mexe com a comida sem minha licença. Desatei a chorar e foi assim que minha mãe me reencontrou. Chegando em casa, contei-lhe tudo. Ela fez-se pálida, teve um ataque de tosse prolongado e violento. Depois, ainda anelante de cansaço, procurou aquietar-me, prometendo que não me deixaria mais e iria entregar as roupas aos fregueses em minha companhia. Assim foi. Na primeira semana saí bem. O dia estava quente e luminoso. Eu sentia o calor das pedras da calçada e das paredes da casa onde ia roçando as mãos. Em mais de meio caminho, minha mãe parou de repente, ao ver uma senhora muito elegante que se aproximava e puxou-me para dentro de um corredor, dizendo que, maquinalmente, deixa-a passar, não quero que me veja assim. Ali estivemos alguns minutos até que tornamos a sair para a rua. A tal senhora sumira-se em uma esquina. Quem é? Perguntei eu atônita. Quem é aquela senhora tão bonita? Era uma amiga minha, respondeu-me, apertando-me brandamente a mão a minha pobre mãe. Mas então por que não lhe falou? Minha mãe sorriu, desceu para mim seu olhar doce e úmido e suspirou sem me dizer mais nada. A resposta tive anos depois do tempo, da idade, do destino e dos desenganos.
Por que não reconheceria a senhora rica, elegante e feliz como uma amiga antiga, a uma mulher decaída, andrajosa, quase miserável? Havia entre as duas uma barreira que a minha pequena altura não me permitia dominar. Fui pensando nisso até a casa da freguesa. Entramos para uma sala de jantar quadrada, com janelas e portas para um terraço de mosaico branco e preto em xadrez. A dona da casa cortava os moldes sobre a mesa coberta de oleado escuro com ramagens cinzentas e vermelhas. Em um canto, a filha mais velha cosia à máquina um vestido de linho cor-de-rosa claro, guarnecido de rendas. No vão de uma janela, ao lado da moringueira envernizada, uma menina da minha idade vestia, em uma boneca de cara de louça e corpo de pelica, um traje de veludo bronzeado, prendendo-lhe nos cabelos muito louros um laço da mesma cor. Vendo-me, sentou-se num banco baixo e pôs-se a tirar de um cofre fatos de seda, de cetim e de caxemira para sua querida boneca. Chamou-me, fez-me sentar ao seu lado, mais por vaidade que por outra coisa, desenrolou à minha vista o grande enxoval de milho roça. Ria-se muito das minhas exclamações e movia-se Mademoiselle em um dos seus trejeitos graciosos, dizendo palavras amáveis e pretensiosas. Depois, enfastiada de brincar, falou-me da mestra, das amigas e de uma festa de Natal que assistira, de caixas de amêndoas forradas de seda, de bombons, de joias, de passeios. Levou-me à sala, mostrou-me o álbum, os quadros, as jardineiras, sentou-se ao piano e tocou uma lição do método, tendo o cuidado de virar para cima a pedra do anel que, por largo, descaía. Conduziu-me depois para defronte do espelho, um grande espelho que vinha do teto ao chão, tomando por uma parede toda. Como achei-me triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Ela muito alva, corada, olhos rasgados e brilhantes de alegria e de orgulho, o vestido claro, curto, bibi branco bordado, meias pretas esticadas por cima dos joelhos. Eu, pálida, o cabelo muito liso, feito em uma trança apertada, as pernas magras, as meias de algodão engelhadas, o vestido de lã cor de havana, muito comprido e esgarçado, os sapatos de duraque rotos. Ela compreendeu-me e demorou-se maldosamente a confrontar-me com altivez. Eu sentia-me humilhada e com vontade de chorar. A casa da Elhoa ou em casa da freguesa caía sobre mim com todo o peso, o horror da minha incompreendida situação. Voltamos para dentro. O rol estava conferido, chamavam por nós. Lucinda, disse então a dona da casa para a filha mais nova, vai buscar o teu vestido encarnado para dares a essa menina. É novo ainda, continuava ela voltando-se para minha mãe. Mas não vai bem a Lucindinha e o pai não gosta da cor. Veio o vestido, enfiaram-mo um mesmo por cima do outro para mo experimentarem. Parece um macaquinho, exclamava Lucinda, desferindo umas risadinhas agudas a olhar para mim. Eu corava e tinha ímpetos de o arrancar do corpo. Viravam-me de costas, de frente, de lado. Faziam-me levantar os braços, abaixá-los e dobrá-los. Prestrei-me como um autômato, indignada sem saber por quê, revoltada, mas submissa e trêmula. Quando minha mãe agradeceu a esmola, senti parar meu coração. Por que eu não teria igual direito a possuir tudo como a Lucinda, sem pedir ou aceitar esmolas? E por que me fazia tão mal essa palavra, a mim, que nada conhecia o mundo? Não bastariam as humilhações de véspera em casa da Carolina? A decidia em frente ao espelho para me fazer compreendida de sobejo? Quando eu ia a sair, a irmã mais velha de Lucinda apagou-me com um beijo a tristeza que eu sentia na consciência. Aquele beijo nunca mais me esquece. Foi nivelador, foi santo. As crianças pensam, e as impressões que sentem são as mais duráveis e profundas muitas vezes. Tenho passado por grandes tempestades e nenhuma me deixou mais vestígios do que a que me abolou na minha meninice, não sendo todavia maior. Tornei-me ir, na semana seguinte, à casa da freguesa. A Lucinda não estava. Fora para o colégio. A mãe tinha separado algumas roupas já curtas e apertadas para a filha e deu-mas. Dessa vez custou-me menos receber a caridade. O primeiro passo é sempre o mais difícil em uma vereda desconhecida. Habitua-se a gente a tudo, até ao perigo, até a humilhação. Perguntaram-me se eu já sabia ler. Minha mãe respondeu que não. Mas por que não o mete na escola?
Ela já tem idade para aprender. É que eu não podia mandar minha filha tão pobrezinha para a escola. Agora que tem roupa, sim. Posso trazê-la aseadinha e levá-la lá. Faz bem, disseram-se, amegando-me as bondosas senhoras. Voltei neste dia mais alegre para a nossa tristonha alcova da estalagem de São Cristóvão. Passei a tarde toda na porta com as crianças da vizinha, a Carolina, o Maneco, a Rita. O Maneco tinha 8 anos. Era magro, orelhudo e pálido. Cheirava sempre a cachaça e vivia fumando as pontas de cigarros encontradas no chão. Era quem mais me afligia, entretanto quem mais me procurava. Quando se ria, mostrava gengivas arroxadas, como se estivessem cozidas pelo álcool, e os dentes grandes, desiguais, ainda muito novos. Era alto para a idade, mas magríssimo, com o peito fundo e os braços e pernas moles. A irmã mais nova tinha 5 anos, mas podia comer igual ao colo. A Rita, já dona de um vasto vocabulário de insultos. De resto bonita, morena e engraçada. A este rancho juntava-se às vezes um mulatinho, o Lucas, mais moço do que eu, muito sujo e que passava a vida a mentir. Neste dia, entrei para a roda com um ar altaneiro. Falei de coisas suntuosas, presentes, doces, vestidos, gozando do olhar de inveja e admiração dos outros. Só a Carolina parecia não me ouvir. Lavava os esfregões das panelas com o corpo em C e os braços enterrados na água mal cheirosa da tina.